Hoje vamos ver o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos. No livro Luz no Lar de Chico Xavier, vemos a história de Sebastiana Pires, que diz o seguinte: Casei-me com Claudino, um homem digno e trabalhador que ganhava o seu salário honestamente no comércio. E, após 6 anos de casamento, nasce nosso filhinho Pedro. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, tornei-me superprotetora. Apesar dos protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para o meu encantamento, para a minha admiração e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes fantasiava um futuro grandioso para o meu Pedro, onde ele seria o mais rico e o mais poderoso. Por este motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro aprontava das suas. Apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros, fazia o que bem entendesse. Inutilmente Claudino me advertia. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu questionando com os professores para lhe assegurar privilégios especiais. Pedro não aceitava qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, incentivava nele a vaidade e o orgulho. Quando nosso rapaz completou 16 anos, o pai, amoroso e correto, conseguiu-lhe tarefa digna, mas, após o 3º dia de trabalho, Pedro chegou em casa choramingando, reclamando do chefe, e eu, em minha imprudência, aceitei as lamentações. Exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver, apenas teria tristezas e humilhações. Aquele para quem eu sonhara um futuro de rei chegava em casa cada vez mais tarde da noite, cambaleando de embriaguez. Gastador e viciado, Pedro entregou-se à bebida e ao jogo, endividando-se. Claudino, envergonhado, adoeceu, vindo a morrer após alguns meses. Tive de vender nossa casa para pagar grandes débitos e me mudei com Pedro para uma morada modesta, onde comecei a sofrer agressões de meu filho bêbado. Certa noite, não suportando os espancamentos, desmaiei. Internado em um hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o meu próprio filho. Fugi, procurando antiga amiga, passando a morar com ela em um bairro pobre. E juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Segurando o pequeno retrato de Pedro, pensava nele agora entre a saudade e a oração, entregando-o à proteção de Nossa Senhora. 10 anos se passaram nessa minha nova situação. Consegui guardar algum dinheiro, o qual escondia em meu quarto. E para me proteger, mantinha um revólver embaixo do travesseiro. Numa noite escura e chuvosa, notei que um homem invadia minha casa para roubar. Saquei da arma. Quando a luz de um relâmpago iluminou o ambiente, apavorada, reconheci no ladrão meu filho Pedro. Quis gritar, mas não consegui. Contudo, Pedro, ao me ver armada e sem me reconhecer, gritou: "Não me mate, megera! Não me mate!" Avançou sobre mim e sufocou-me, com os mesmos dedos que eu tantas vezes tinha acariciado. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. A morte chegou rapidamente e, em espírito, pude notar quando Pedro se levantou para ligar a luz. Contemplei-o com a ternura de mulher que ainda ama e notei que ele se inclinou para ver a fotografia que estava em minha mão esquerda. Horrorizado, exclamou:
Mamãe, minha mãe, é você? Para falar com franqueza, daria tudo para voltar à vida, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes voltando a morar juntos. Estou velha e cansada. Fique comigo, fique comigo. Lágrimas ardentes corriam-me dos olhos, enquanto a voz querida me gritava: mamãe, mamãe, minha mãe. E, enquanto sofro as consequências de meus atos, posso pedir às minhas companheiras do mundo: mães da terra, eduquem seus filhos, abracem-nos no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser aperfeiçoado. Lembrem-se que o próprio Deus conduziu à terra seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou-o nascer em uma estrebaria, deu-lhe trabalho em uma pequena oficina, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse injustamente crucificado nos tormentos da cruz. Essa história comprova o que o Espiritismo já vem nos ensinando desde o seu início: que o orgulho é o pai de todos os males. É ele que produz todos os outros defeitos. É por orgulho que discutimos. É por orgulho que brigamos. É por orgulho ferido que nos magoamos. É o orgulho que dificulta o perdão. E depois de instalado, o orgulho só pode ser destruído através de reencarnações dolorosas, de trabalho e de renúncia, onde a alma orgulhosa reflete, reconhece a sua fraqueza e pouco a pouco vai se entregando a melhores sentimentos. É interessante notar que o orgulho é um exagero do amor próprio. É claro que devemos ter autoestima, mas o orgulho exagera este sentimento. O bom orgulho seria o orgulho dos filhos, o orgulho do local onde se nasceu, a satisfação consigo mesmo. O problema está em saber os limites desses sentimentos. Nós podemos ter orgulho dos filhos, mas não podemos achar que eles são melhores do que os outros. Podemos ser patriotas, mas não podemos transformar isto em fanatismo. Podemos nos sentir muito satisfeitos com nós mesmos, mas temos de ter o cuidado para não nos achar mais do que realmente somos. Todas as pessoas, desde a mais rica até a mais miserável, são construídas do mesmo material. Usando farrapos ou tecidos luxuosos, nossos corpos são animados por espíritos que tiveram a mesma origem, e todos nós nos reuniremos na vida futura. Aquele que tiver sido grande na terra pode ser um dos últimos no espaço, e o mais miserável pode ser um dos primeiros no mundo espiritual. Por isso, não podemos desprezar ninguém, nem sejamos vaidosos com o que temos hoje, pois não sabemos o que nos espera o dia de amanhã. E é sobre isso que fala o Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 3, onde Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Obviamente, não podemos interpretar pobres de espíritos como devedores, visto que Jesus se referia aos ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros da terra, tesouros eternos, que são as virtudes, o conhecimento, enfim, as qualidades da alma. Os pobres de espíritos são humildes, não se acham melhores do que ninguém. São simples no falar, são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber, nem se julgam santos. A humildade respeita o ser humano não pelas suas posses,
mas por suas virtudes. Foi esta a pobreza que Jesus ensinou. A pobreza de sentimentos inferiores, representada pelo desapego à matéria, ao orgulho e ao egoísmo. Não é a ignorância, nem tampouco a miséria material que nos garantem o céu prometido pelo Cristo. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Dizendo que o reino dos céus é do simples, Jesus põe a humildade entre as virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isto por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. A lei divina é profundamente justa e sábia, e ela determina que o planeta deva evoluir como um todo. Todos devem contribuir para esta evolução. Aqueles que não se esforçam sofrerão as consequências de seus atos. Para isto existe a reencarnação, que modifica as posições dos seres. E assim, todos, cada um por sua vez, experimentam e vivenciam as inúmeras condições que o planeta oferece. Ora, nascendo em uma posição mais elevada, em outro momento em uma situação mais humilde. Uns aprendem mais rapidamente as lições da vida, outros custam para aprendê-las. Mas, nesse aprendizado, todos nós acabamos por descobrir que a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes para alcançarmos a felicidade eterna. Temos de entender que ser humilde não é vergonha nenhuma. Observemos a natureza. Vejam que o campo mais belo não dispensa o uso da água corrente, que lhe dá a vida. E até mesmo o próprio sol, com toda a sua grandiosidade, transformaria o mundo em pavoroso deserto se não fosse a chuva. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. São apenas transições temporárias criadas por nós mesmos na jornada evolutiva, em que aprendemos pouco a pouco, através de lutas e experiências, que tudo tem seu valor no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças importantes na estruturação da vida. Mas é necessário limpar a mente de todos os pensamentos negativos e de todos os erros que cometemos no passado. Pois cada dia é uma nova oportunidade de vitória. Cada dor é uma bênção para o nosso aperfeiçoamento. Cada momento na marcha espiritual pode se transformar em plantação de alegria e de beleza, se caminharmos pela estrada do bem. Toda a ciência do mundo, diante da sabedoria que nos espera, é menos que um fio d'água diante do oceano. Toda a riqueza do homem, diante da imensidão do cosmo, é minúsculo grão de areia. Sejamos simples, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que possamos ser discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou dizendo: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Assim seja.